Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista especialmente preparada para a edição de junho de 2024 do BMA Plural, espaço em que refletimos e compartilhamos importantes temas sobre a diversidade. Na entrevista de hoje, daremos um foco especial à comunidade LGBTQIAPN+, trazendo uma interseccionalidade com a questão da liberdade religiosa. Meu nome é Tatiana Dratowski-Sister, sou sócia do BMA Advogados e terei a honra de conversar hoje com o Dani Joseph. Dani, bem-vindo. Dani é formado em Administração de Empresas pela USP. Dani é coordenador do RINENE, um grupo de inclusão social LGBTQIAPN+, da Federação Israelita de São Paulo. Dani, muito obrigada pela participação na nossa entrevista de hoje. Muito me chamou a atenção a atuação do RINENE, que em pesquisas independentes que fiz, vi que é um termo em hebraico que significa eu estou aqui, palavra de acolhimento especial dentro desse tema da diversidade. E com isso, gostaria de começar o nosso bate-papo, te pedindo para compartilhar um pouco do que foi o seu processo de autodescoberta em relação à sua orientação sexual, a sua apresentação mesmo com relação à vida religiosa, sua relação com a comunidade judaica e seu ingresso no RINENE. Conta um pouquinho para a gente, Dani. Claro. Primeiro, oi, boa tarde, obrigado por me receber, Tatiana. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho muito bonito que a gente possa discutir abertamente sobre esses assuntos e a interseccionalidade. E eu vou contar um pouquinho, então, para vocês da minha história, que me trouxe até aqui. Então, sobre a minha sexualidade, quando eu fui crescendo, eu sempre cresci na comunidade judaica. Desde pequeno estudei em escola judaica, dos 3 até os 17 anos, antes de entrar na faculdade, e sempre frequentei sinagogas um pouco mais ortodoxas. Então, para mim, o mundo da religião, do judaísmo, ele era bastante definido dentro dos preceitos mais ortodoxos. E dentro desses preceitos, não existia espaço para eu questionar a minha sexualidade. Eu cresci acreditando que eu era heterossexual e cresci acreditando que todos os meus colegas de escola e de sinagoga eram pessoas heterossexuais. Então, quando eu me deparei com o meu questionamento aos 20 e poucos anos de isso é realmente quem eu sou? Eu gostaria de me relacionar romanticamente com mulheres? E eu percebi que não. Quando eu fui responder essa pergunta em determinado momento da minha vida, eu falei, nossa, eu não é para mim isso. Aí eu nunca tinha me sentido completo até então. Para mim foi muito difícil o primeiro processo, o processo de autoaceitação. Mas, felizmente, cresci numa família que sempre foi muito aberta a conversas e que sempre me aceitou exatamente do jeito que eu era. Então, assim que eu descobri isso, e consegui me aceitar, 2 anos depois que eu tinha percebido a primeira vez que eu poderia ter algo não relacionado à minha sexualidade, que não estava bem definido, eu conversei com a minha família e contei para eles que eu acreditava, eu me identificava que eu era um homem homossexual. E esse momento ele é muito difícil, muito mais para a pessoa, acredito eu, do que para a família quando a família aceita, claro. Então, teve esse momento, claro que não foi de primeira, assim, uma grande facilidade, todo mundo se abraçou e comemorou, acho que demora para a gente celebrar, mas eu fui acolhido pela minha família num primeiro momento. E com isso eu fui meio que me abriu uma oportunidade de eu começar a explorar melhor minha sexualidade e entender quem eu era. Só que naquela época, com 21, 23 anos, ainda não existiam grupos dentro da comunidade judaica que me trouxessem a convergência, né, das minhas duas identidades, da identidade judaica, com a qual eu cresci, e a identidade LGBT, com a qual eu me identifiquei naquele momento. E eu vou usar LGBT de uma forma simplificada, só para facilitar a nossa conversa. O termo correto é LGBTQIAPN+,
e é importante a gente não invisibilizar as outras letras, mas para facilitar a nossa conversa, vamos usar LGBT aqui. Então, quando eu percebi e contei para minha família, eles aceitaram, mas ao mesmo tempo eu ainda frequentava a sinagoga, frequentava a comunidade judaica em vários outros espaços, e eu ia no clube, tinha meus amigos, mas eu me afastei de tudo isso imediatamente, porque eu falei, não existe espaço para conviverem as minhas duas identidades. E eu fui explorar muito mais o lado da minha identidade sexual. Então, em um período de uns 5 anos, mais ou menos, eu fiquei focado em entender quem eu era e descobrir a minha sexualidade. Foi só com 28, 29 anos que eu comecei a pensar, nossa, não faz sentido isso. Eu estou deixando de lado algo que eu sou e com o qual eu cresci durante toda a minha infância e adolescência, e eu queria fazer com que essas duas identidades convivessem e eu pudesse ser eu integralmente, o Dani, que eu conheço, que minha família conhece, que meus amigos, que são meus amigos e não deixaram de ser meus amigos, conhecem. Então a ideia foi essa. Eu fui convidado por um grupo para começar a estudar, dentro da religião judaica, como a sexualidade era explorada. E tem muitas coisas no judaísmo muito legais que a gente pode explorar depois, sobre sexualidade que são, na verdade, mal interpretadas, por, por outras pessoas, mas que se você for estudar os textos mesmo, existe bastante espaço para inclusão, tá? Então, esse grupo começou mais na parte de estudos. Ele era um grupo dentro da sinagoga CIP, que é a maior sinagoga, maior congregação judaica da América Latina. Então, eu comecei a aprender sobre essas convergências da minha sexualidade com a minha religião. E eu falei, que legal, agora eu já conheço um pouco mais, eu me sinto um pouco mais seguro para falar com uma rabina, com um rabino, com um rabine, sobre como é ser LGBT, porque eu sei que é possível. E logo depois que a Quando, gente fez. quando foi isso, Dani? Quando foi o teu contato, a tua primeira interação com o pessoal da Federação Israelita de São Paulo? Foi logo no primeiro ano de pandemia. Eu lembro disso porque eu tinha acabado de sair desse grupo de estudos da CIP e a gente estava começando a fazer uns grupos de acolhimento, encontros online para as pessoas que são LGBT poderem se sentir pertencentes a um grupo. E daí, esse movimento foi percebido pela federação. A federação já estava criando um grupo do qual eu não fundei, mas eu fui convidado para ser parte da primeira coordenação, que é o INENE, que é quem eu estou representando hoje aqui. E eles me falaram, Dani, estamos precisando de voluntários para ajudar a gente. Eles já tinham um plano estratégico todo formado, eles não a gente, né, nesse momento, para a gente ter eventos online para educar a comunidade judaica, para falar com pais e mães de pessoas LGBT judeus, para trazer rabinos para conversa, e falar de forma ampla sobre sexualidade com a comunidade judaica. Então, eu fui convidado mais para entrar nesses eventos e começar a participar coordenando essas atividades. Que bacana. Agora, imagino que não deve ter sido fácil, né? Mesmo sendo um evento recente, a sociedade já mais adaptada às diversidades, ao linkar religião e temas assim, imagino que vocês tenham enfrentado lá no Rinene dificuldades. Naquela época, e queria que você contasse, nessa esfera de desafios, quais foram os desafios na época que vocês conseguiram ultrapassar e quais são hoje os desafios da agenda do Rinene? Muito bom. Eu acho que os desafios, tanto da época quanto de agora, eles não mudaram muito, o que, por um lado, parece triste dizer, mas, pelo outro lado, a gente está conquistando o espaço mesmo com esses desafios. E quais são esses desafios? De um lado, a gente tem a sociedade sendo um pouco mais progressista e dando direitos iguais a pessoas LGBT, socialmente. De um outro lado, a gente tem a percepção das pessoas, de que isso é o suficiente, que as pessoas terem direitos, que para mim é o mínimo, o básico, é o suficiente para essas pessoas se sentirem bem. E a verdade é que inclusão vai além disso, né? Não é aceitação. Aceitação é uma palavra muito fraca quando você está falando sobre uma pessoa. Você não quer ser aceito pelos outros, você quer ser incluído, sentir que você faz parte. Então, a gente ouvia na época, e ainda ouve muito, o discurso de
Nossa, mas para que que vocês precisam existir? Vocês já estão avançando com os direitos de vocês. Muita gente tem essa primeira resposta. Quando a gente fala que a gente é um grupo exclusivo para falar sobre sexualidade dentro da comunidade judaica, eles falam: Nossa, mas para que ter um grupo? Vocês já vêm na sinagoga, vocês já são bem-vindos aqui. A gente precisa falar sobre isso? E a verdade é que a gente precisa, porque para a gente se sentir confortável nos ambientes, a gente precisa que todo mundo fale abertamente sobre o assunto, que não seja algo que não pode ser falado. A gente não quer receber vista grossa para algumas coisas, aqueles olhares ou comentários ou fofocas, que é o que a gente viveu crescendo, é o que a gente viveu dentro da comunidade judaica, infelizmente, né? Não em todos os espaços, mas é o que a gente recebeu enquanto a gente estava tentando ao mesmo tempo se descobrir e se aceitar como pessoas, como seres que têm a sua própria sexualidade, a gente não se sentia bem em ocupar esses espaços. E a gente quer se sentir bem, essa é a verdade. Então a gente quer ser incluído. Para um primeiro momento, a gente precisa que o grupo seja não excludente, mas exclusivo para que em determinado momento a gente consiga incluir essas pessoas que estão num grupo exclusivo no ambiente mais geral. Então, essa ainda é o nosso desafio. A gente não. O nosso objetivo final seria acabar com o INEM, né? O INEM não deveria ter que existir. O dia que todo mundo estiver se sentindo incluído e for tudo bem você ser exatamente do jeito que você é, o INEM deixa de ter sua missão. Mas hoje a gente ainda acha que essa é a necessidade. Então, a gente poderia dizer que o Rinene é uma passagem da aceitação para o pertencimento Certeza. desses elementos. Pensando nesse momento de passagem da aceitação por aceitação para o sentimento de pertencimento, quais são as ações concretas feitas pelo Rinene para linkar essas duas pontas e para alcançar essas metas? O Menino ele trabalha em quatro pilares diferentes e com públicos diferentes. Então, tem dois pilares que são voltados às instituições dentro da comunidade judaica, que são a inclusão mesmo, garantir que os espaços que a gente frequenta são seguros e acolhedores para a comunidade LGBT, e educação, que é reduzir a LGBTfobia nesses mesmos espaços. E a educação é importante citar que nossas maiores atividades estão focadas em passar a mensagem e educar a liderança da comunidade judaica sobre a cultura LGBT. A partir do momento que você conhece e uma cultura, ela deixa de ser perigosa para você, você perde o medo. Então, a gente trabalha nesse foco de educar as pessoas. A gente acredita que é a melhor forma de incluir. Enquanto isso, a gente tem o outro lado, que é o nosso público final, são as pessoas LGBT da comunidade judaica e seus familiares, porque é muito importante lembrar que quando uma pessoa sai do armário, né, uma pessoa se declara, se identifica como LGBT, ela leva a família dela inteira para fora do armário junto com ela, né? Se você é uma mãe de uma pessoa LGBT, você vira uma mãe de uma pessoa LGBT. E, inclusive, existem grupos na comunidade ampla muito focados nessas pessoas, em mães e pais de pessoas LGBT. Porque é difícil você falar sobre isso com outros pais e mães, de pessoas não LGBT. Então também tem que preparar essas pessoas. E como a gente trabalha esse público final, em dois outros focos. O primeiro é a aceitação própria, que é o que eu estava contando um pouco para você sobre como foi a minha descoberta, que demorou uns 2 aninhos até eu me aceitar, e a reconexão, que também eu contei um pouco para vocês como foi o meu processo é, em que você se desconecta um pouco da sua religião para depois perceber que não, dá para voltar, dá para conviver com isso. Então a gente tenta tanto reconectar as pessoas LGBT judias com o judaísmo delas, tanto quanto conectar as pessoas LGBT entre si, porque elas não conhecem outras pessoas LGBT. Elas falam, putz, será que eu sou único? E todo mundo é único, mas também todo mundo tem grupos de similaridades e a gente deveria celebrar essas similaridades juntos. Então a gente agrega as pessoas em ambientes comuns. E a gente faz isso através de 3 tipos de atividades. Eu falei dos 4 pilares, mas a gente faz isso com 3 tipos de atividades. A gente trabalha com eventos específicos. Deixa eu pegar aqui minha colinha. A gente tem eventos específicos, a gente tem criação de conteúdo, então a gente tem um Instagram, onde a gente
passa informação, mas não só isso, a gente conta histórias de pessoas LGBT dentro da comunidade judaica, a gente entrevista pessoas LGBT, a gente leva isso para a comunidade mais ampla também. E a gente conta histórias de pessoas LGBT judias para fora, porque a gente acha importante mostrar que a comunidade judaica também é diversa. Não é só para falar de diversidade dentro da comunidade judaica, mas funciona, é uma via de duas mãos, né? A gente fala de diversidade dentro da comunidade judaica e mostra para a comunidade externa que os judeus também são uma comunidade diversa. A gente não pode categorizar as pessoas num quadradinho, né? É super importante para o nosso tema aqui de liberdade religiosa. Uma religião não é uma coisa só, ela é múltiplas coisas. E o terceiro ponto, além dos eventos e da criação de conteúdo, a gente faz programas. E a gente tem 3 programas. Um focado em educação, que é a Jornada do Conhecimento para lideranças judaicas. Um programa de apoio psicossocial, gratuito, para qualquer pessoa LGBT ou seus familiares. E a gente oferece apoio técnico para instituições judaicas para implementarem uma coordenação de diversidade dentro das suas instituições. Que legal. Hoje o Rinene tem quantas pessoas? Hoje o INEN tem 5 pessoas na coordenação e entre 50 e 60 pessoas num grupo de alta frequência de comunicação. Então, são as pessoas que mais participam dos eventos. Esses 50, 60, eles podem ser expandidos para as famílias deles e ficar bem maiores, com certeza, mas são 50, 60 pessoas LGBT, efetivamente, que já estão no grupo. E isso foi um grande crescimento, a gente tem 3, 4 anos, então, até que foi bastante rápido. Muito bom. Isso São Paulo, né? Você sabe dizer se em outras cidades e em outros estados do Brasil existem grupos parecidos, como o Rinene na comunidade judaica? Sim, inclusive a gente tem parceria com eles, e é muito importante, obrigado pela pergunta, eu citar esses grupos também. Então, a gente tem o grupo, o MOVE, que fica dentro da CIP. É interessante ter um grupo linkado a uma instituição religiosa. A FISESP não é uma instituição religiosa, então a gente tem um pouco mais de facilidade em conversar um pouco com a população judaica. E tem um outro grupo, que é um grupo que faz parte do Instituto Brasil-Israel, o IB, que representa os brasileiros judeus em relação ao assunto Israel aqui na comunidade, e eles têm o Gavá, que é um grupo bastante progressista e que tem presença em mais de 7, 8 cidades, inclusive o fundador, coordenador geral, era de Recife e veio agora para o Rio de Janeiro. Então a gente tem uma pessoa coordenando agora do Rio, mas ele era originalmente Recife e o Gavá foi criado com ele estando lá. Então, Que legal. Dani, última pergunta para a gente fechar esse rápido bate-papo. Se você pudesse resumir em uma frase qual foi o grande marco da sua vida dentro do Rinene, como você apresentaria isso para quem está nos ouvindo? é muito difícil sumarizar em uma só frase, mas eu vou tentar. Para mim, a grande conquista do INENE é quando a gente consegue mover de palavras para as ações. E o dia em que eu ouvi e descobri que a CIP tinha aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi em junho desse ano passado, em 2023, foi um dia que me fez muito, muito feliz. E eu percebi que o trabalho que eu vim fazendo nos últimos 3, 4 anos estava valendo a pena porque estava afetando a vida das pessoas, dos meus amigos, da minha comunidade e afetando de uma forma positiva. Dani, muito, muito obrigada. Foram 15 minutos super agradáveis, super especiais, ouvindo assuntos que mesmo eu, na comunidade, super integrada à comunidade judaica, não conhecia. É um espaço bacana para que as pessoas conheçam a entidade de acolhimento. Imagino que o maior medo do ser humano em todas as esferas é o do desconhecido. E aqui a gente está num território do desconhecido, até mesmo para aquelas pessoas que convivem com a religião e com diferentes sexualidades. Então, te agradeço demais.
pelo espaço, pela oportunidade do nosso bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para aprofundar nesses assuntos super especiais. Obrigada, Dani. Obrigado, Tatiana. Fico muito feliz de ter participado.